Exatamente. E formou, né, dupla, o Edu na referência, ele pelo lado esquerdo, né? Pode ser uma alternativa aí pro Kozlowski, né? Se for efetivado, continuar dirigindo o time, utilizar aí na sequência. Ou para alguém que venha. Exatamente. 12:17. Daqui a pouquinho tem mais do Curitiba aqui no Bate Pronto, com a TT Mota trazendo outras informações do Verdão do Alto da Glória. Vamos agora falar do Atlético Paranaense. O Furacão viajou a Fortaleza, vem aí de uma sequência de 2 derrotas, uma na Copa do Brasil, outra no Campeonato Brasileiro, para o Fortaleza e para o Flamengo na Copa do Brasil, e já tem o desafio de enfrentar na volta o Flamengo na Arena da Baixada na quarta-feira. Não dá tempo nem de piscar os olhos lá pelos lados da Baixada, hein, Alexandre Senechal? Boa tarde. É verdade, Linhares. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos colegas presentes aqui no nosso Bate Pronto, e um abraço especial a você, nosso ouvinte, tá aqui na Jovem Pan News FM Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético foi pro jogo contra o Fortaleza porque precisava cumprir o calendário brasileiro, né, Linhares? Mas o foco todo na Copa do Brasil. O Furacão perdeu o jogo de ida no Maracanã de virada pro Flamengo por 2-1. Tem o jogo da volta na quarta-feira, na Arena da Baixada, e teve esse jogo contra o Fortaleza em que colocou um time bastante alternativo. Dá pra falar que era um time reserva, viu, Linhares? Porque apenas o Bento, que ontem foi o capitão do time, o Zé Ivaldo, que até tinha um problema no tornozelo, era dúvida, mas acabou jogando metade do jogo, e também o Kelvin, que dá pra considerar que pode ser um titular na quarta-feira, mas em relação ao time que jogou contra o Flamengo na última quarta-feira, né, na semana passada, apenas Bento e Zé Ivaldo no time titular. E aí o Kelvin e o Zé Ivaldo saíram no intervalo, inclusive, para as entradas do Pedro Henrique e também do Christian, né? O Christian jogando como um ala direita na partida de ontem, né? O Atlético manteve o esquema de 3 zagueiros e oportunidade para vários caras aí que não tinham jogado como titulares ainda pelo Atlético. Casos do Kaique Rocha e do chileno Luciano Arriagada, por exemplo. O primeiro tempo o Atlético até fez um bom jogo. Vinícius Cauê também. Vinícius Cauê não tinha sido titular esse ano. O Vinícius Cauê já tinha sido titular no time de aspirantes. Já tinha sido titular como profissional do Atlético, não pelo time de aspirantes, titular, não no time titular. No time principal mesmo, de fato, do Atlético, a primeira vez que o Vinícius Cauê é titular. Perdão. Mas é que é por isso que eu fiz esse recorte, entendeu? Sim. Mas de fato é esse caso, considerando o time principal do Atlético, porque os aspirantes jogavam Paranaense, era um time já sub-23, né? Aspirantes, não eram titulares, no máximo não era o time principal do Furacão. Eles aspiravam ser titulares. Exatamente. Então na partida de ontem, considerando esse fato, o Vinícius Cauê também entra na conta. O Atlético fez um primeiro tempo até que bom, criou algumas chances, principalmente com o Coelho, com a Arriagada caindo bem pela esquerda, pelo lado esquerdo do ataque do Atlético, mas pecou aí no último passe. Teve até uma chance do Arriagada no primeiro tempo, em que ele não conseguiu chegar na bola, né? Acabou finalizando de carrinho e chutou pra fora. Mas a verdade é que no segundo tempo o Atlético mostrou muitos problemas defensivos, principalmente pelo seu lado esquerdo. Primeiro com o Vinícius Cauê, que até recebeu o cartão amarelo e foi substituído depois pelo Lucas Esquivel, mas o gol sai da mesma forma, numa bola enfiada pelo Caio Alexandre, um belo jogador do Fortaleza, o meio-campista, camisa número 8. Inclusive pra quem tá no YouTube, né? Passou agora há pouco, né? Uma bola enfiada lá do meio-campo, nas costas do lado esquerdo da defesa do Atlético. O Esquivel e o Matheus Felipe ali não conseguiram se acertar ali no posicionamento. A bola chegou no Iago Pikachu. Uma chance que já havia acontecido algumas vezes no segundo tempo, principalmente com o Marinho, tava caindo por aquele lado. O Iago Pikachu teve um pouco mais de qualidade na finalização, fez 1-0 já nos minutos finais do jogo, e o Atlético sai de Fortaleza com nenhum ponto na bagagem, né? Sem nenhum ponto na bagagem no caso. E aí pro Furacão a questão do Campeonato Brasileiro já começa a complicar, porque caiu pra 11ª posição da competição, tem 20 pontos conquistados. É verdade, tá só a 6 pontos, por exemplo, do Flamengo e do Grêmio, que são segundo e terceiro colocados respectivamente. Ainda tá no bolo, né? Um bolo na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro bem equilibrado, tirando o Botafogo, que disparou na liderança. Mas o Atlético fez um bom primeiro tempo, deixa uma impressão ruim no segundo, de cansaço mais uma vez. Já cansou contra o Palmeiras, cansou contra o Flamengo, contra o Fortaleza também deixa uma impressão de que o time acabou cansando, apesar de serem os reservas. E aí, o que dá pra tirar de lição dessa partida contra o Fortaleza? Os 3 zagueiros foram de novo utilizados, mas um time reserva. O Esquivel, na minha opinião, falhou no gol. Deixou espaço nas costas dele pro Iago Pikachu poder infiltrar. E você pode falar, uma falha talvez do Matheus Felipe, que estava à esquerda da zaga. É possível, de um posicionamento ali da defesa.
O que dá para tirar de lição? Eu acho até mais falha, porque a bola não é metida lá na ponta, ela é metida ali... No meio da... Ela quebra a linha. Quebra a linha, exatamente. Então, eu não sei total linha. E não foi a primeira, né? O Wesley Carvalho até falou na coletiva... Não, 3-4 bolas daquela ali. Tinha a do Tite aos 35 do primeiro tempo, pro Pochettino. Isso. O Caio Alexandre mesmo meteu uma pro Marinho. O Marinho estava em campo ainda. E teve essa do Marinho. Que ele recebe. Só que a do Marinho, o Marinho perdeu o gol, né? Sim. O Bento pega bem e tal, mas ele foi recebe o lançamento. Aquela que ele ficou dividindo com o Kaique Rocha, que ele caiu, o Marinho tomou o cartão amarelo. Mas teve esse lance também. Mas teve ainda aquela que o Marinho sai na cara do Bento, chuta e o Bento faz a defesa. Isso, então. São 3, 4 ali, né? Então, por isso que até me chamou a atenção, eu até anotei aqui, que o Wesley citou na coletiva, eu ia falar isso agora. Momento de distração. Pra mim não, pra mim foi um segundo tempo inteiro. O momento de distração dura 45 minutos. O momento da distração começou depois do hino nacional, né? Não, o primeiro tempo foi bom. Foi bom o primeiro tempo. Foi bom. Não, jogou bem. Mas, pô, eu anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5 lances do Fortaleza e um só do Atlético no segundo tempo. E lances com chances claras no segundo tempo do Fortaleza fazer gol. Teve aquela bobeira da defesa logo com 3 minutos que o Galhardo, que o Kaique Rocha e o Zé Ivaldo bateram cabeça. Sim. A bola sobrou no pé do Galhardo, sozinho, o Bento fez uma defesaça. Aí teve esse lançamento que o Marinho recebeu. Teve depois a tabela do Galhardo com o Pochettino, que o Galhardo dribla e bate de esquerda. Isso. Teve o gol. Segundo tempo foram várias chances. Teve no primeiro tempo não teve tantas, a furada do Guilherme, né? O Guilherme dentro da pequena área. Essa já tava 1-0. Já tava 1-0. Porque essa foi no finalzinho, mas assim, um gol que perdido pelo Fortaleza. Absurdo. Agora a discussão até que eu propus ontem após a partida, no nosso pós-jogo, é se para enfrentar o Flamengo, o ideal é entrar com a formação lá com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, com o Kelvin e o Esquivel, que me parece vai ser titular aí na sequência, né? Com uma linha de 5, esses 3 zagueiros para soltar o Kelvin e o Esquivel para atacar, né? Ou se joga com o Christian na ala esquerda, como ele vinha jogando lá contra o Alianza, contra o Corinthians, ou se ele tira um dos 3 zagueiros, joga com 2 no esquema mais convencional ali com 4, uma linha de 4 zagueiros, né? Os 2 laterais e os 2 zagueiros e traz mais um jogador para o meio campo, né? Eu não vejo, é claro, tem ainda os treinamentos de hoje e amanhã. Mas eu não vejo o Atlético mudando o esquema para o partida contra o Flamengo, não. É porque assim, a escolha dos 3 zagueiros é um negócio que a gente também tem que pontuar, que foi o seguinte, ela foi uma escolha emergencial por conta de não existir um lateral esquerdo disponível para a vaga do Fernando, que se machucou. Isso, aí a solução foi o quê? Não temos um lateral esquerdo. Tinha o Léo Cittadini, que estava ainda voltando, né? Não estava 100% na condição. Ele ontem jogou praticamente o jogo inteiro, né? E mostrou que ainda tá ganhando ritmo, mas jogou foi bem também. Foi bem, não jogou bem ontem. Você elegeu o Léo Cittadini na partida do primeiro tempo, né? Sim. Mas ele não jogou na lateral esquerda, ele jogou lá deslocado pelo meia, né? Como meia pela direita ainda. Como meia. E pela direita, né? Não pela esquerda. Porque o Atlético ontem ele mudou um pouquinho mais, né? Ontem o Atlético não tinha um 3-4-3 no geral, né? Sim. O Atlético tinha ontem o Alex Santana, o Gumora e o Cittadini. Isso. Então nenhum deles era uma linha de 3, né? Não tinha um meia ofensivo e 2 volantes. Exatamente. Tinha uma linha de 5 atrás, não tinha 2 pontas. E os 2 na frente ficou com o Coelho e RH lá na frente. O Alex Santana tentando mais coordenar e o Léo Cittadini saindo muito. E o Cittadini, eu elegi o Pana a partir do primeiro tempo porque ele possibilitou o Atlético marcar gols. Ele, inclusive, deu uma bela finalização, né? Que o goleiro espalmou para a linha de fundo lá, quase sem ângulo, né? Verdade. Agora, mas essa é a discussão que eu vejo que tem que ser colocada na mesa nesse momento. Qual é a melhor estratégia? Porque assim, o Atlético precisa ganhar o jogo do Flamengo, né? Você ter 5 zagueiros ali num esquema cauteloso, mas ok. Então... Mas e agora? O Atlético vai ter que propor o jogo contra o Flamengo. Não pode jogar como jogou ontem lá em Fortaleza, como jogou contra o próprio Flamengo lá no Rio de Janeiro, porque senão aí a classificação vai embora. O Atlético com as mesmas peças, 3 zagueiros, 2 alas, 3 meias e 2 atacantes. Sendo que tinha variações com, por exemplo, o Vitor Bueno caindo como um terceiro atacante pela direita. Com as mesmas peças, o Atlético jogou de formas diferentes. Contra Corinthians e contra Alianza Lima, o Atlético teve um 3-4-3 muito claro que marcava pressão.
Contra o Palmeiras ainda era um 3-4-3, então não tinha linha de 5 lá atrás, com o Christian e o Kelvin batendo de frente com os alas do Palmeiras. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros. Contra o Flamengo na Copa do Brasil e ontem contra o Fortaleza no Castelão pelo Brasileiro, o Atlético jogou com linha de 5 atrás. Um sistema muito mais recuado, 5 defensores, 3 zagueiros com 2 laterais e não 2 alas, 3 meio-campistas e 2 atacantes. Então, assim, o Wesley Carvalho, nesses 5 jogos, ele mudou o esquema 2 vezes. Ele jogou com 3-4-3 ofensivo, ele jogou com 3-4-3 marcando mais baixo o Palmeiras e jogou no 5-3-2 contra o Flamengo e contra o Atlético. Ah, tá, o que significa tudo isso? Significa que os 2 laterais do Atlético, eles estavam muito recuados nesses últimos 2 jogos e eles jogaram bastante espetados, bastante ofensivos nas partidas anteriores a Palmeiras e Flamengo e Fortaleza, agora as 2 últimas. Esse é o meu medo, na verdade. Se jogar assim retrancado, não vai conseguir propor o jogo contra o Flamengo na Arena. Não vai. Esse é o ponto. Eu acho que a manutenção dos 3 zagueiros passa muito por voltar a jogar como jogo contra o Alianza, Sim. como jogo contra o Corinthians. Sim. Né? Jogar com esses 3 zagueiros, mas espetar os laterais. Sim. Né? Principalmente nessa questão, Mas aí, você vai ter o Kelvin e o Esquivel. Mas aí você vai com o Esquivel ou você joga o Christian lá pela ala esquerda fazendo o trabalho mais ofensivo? Você ganha mais força no meio campo se você jogar com o Christian, né? Então são essas dúvidas. Mas né? Pelo que eu tenho escutado, acho que ele vai de Esquivel mesmo, viu, Linhares? Eu optaria por, de repente, escolhe ali Zé Ivaldo e Pedro Henrique, escolhe um dos 2, joga com o Thiago Heleno, os 2 laterais. Isso ele não vai fazer. Também acho que não, mas sei lá, né? Seria uma ganhar o jogo, né? Porque a diferença de todos esses jogos que você citou aí, a diferença é que a única alternativa é ganhar. Contra o Alianza, pouco importava o resultado porque o time estava classificado. Claro que a vitória garantiu o primeiro lugar, mas assim... Sem a vitória não teria garantido também, porque o Galo não ganhou. Mas assim, Sim. mas assim não interferiria na classificação. O Atlético já estava classificado. Passaria em primeiro ou segundo, mas estaria na segunda fase da Libertadores. Claro que a primeira posição ofereceria algumas vantagens, como decidir em casa e tal. Ofereceu altitude. Ofereceu 4.900 3.800. 3.800 mil. Mas assim, 3.800 metros. Mas é isso que eu digo, mas assim, o resultado do Alianza Lima né, não havia obrigação, necessidade, claro que havia assim, a condição de ganhar para não depender de outros resultados. Contra o Corinthians e contra o Palmeiras eram jogos do campeonato de pontos corridos. Claro que a obrigação de ganhar era importante, mas assim, qualquer resultado diferente também não ia interferir muito naquele momento. Contra o Corinthians até o sistema funcionou muito bem no primeiro tempo, mas quando o Luxemburgo deu uma arrumada no Corinthians com o Fábio Santos e o Juliano no intervalo, aí o Atlético com esse sistema encontrou muitas dificuldades. Né? O jogo mudou, o Corinthians esteve muito perto do empate, né? O Bento fez grandes defesas e tal, e o jogo terminou 1-0. Contra o Palmeiras, o Atlético saiu atrás, teve que ir buscar o resultado e contou com uma expulsão do jogador do Palmeiras no momento do pênalti. Aí jogou a partir do primeiro gol com a vantagem numérica, né? Então são circunstâncias que também precisam ser consideradas. Contra o Flamengo, o Atlético praticamente não jogou nada. Não jogou nada. Defensivamente fez um gol lá no comecinho. Defensivamente até mostrou eficiência. Aí contou com a falha individual do Madison, que comprometeu toda a atuação do time. Talvez até o Atlético conseguisse sair com um empate lá se o Madison não comete aquele erro bizonho lá. E depois teve também a hesitação do Bento, né, no segundo gol do Bruno Henrique, que aliás não vai jogar, né? Sofreu um estiramento aí. Que fase do Bruno Henrique. Voltou de contusão e se machucou de novo, né? Pro Atlético é boa notícia, né? O cara estirou o ligamento do joelho e do tornozelo. Caraca, né? Como é que pode, né? Então, enfim.